Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram sobre a treta do Antônio Miranda e do pastor Iago Martins referente ao Jesus Cristo histórico. Nós sabemos que Antônio Miranda é um ateu militante e eu posso inclusive antecipar a minha opinião sobre ele, que já é pública, diga-se de passagem, mas só reiterando aquilo que eu já falo em outros vídeos, é que Antônio Miranda é uma fraude. Ele é uma fraude do ponto de vista histórico, do ponto de vista teológico e, quiçá, talvez, do ponto de vista até existencial. Porque até o dado momento, eu coloco para vocês a seguinte pergunta: quais são as credenciais acadêmicas ou realmente o que o senhor Antônio Miranda faz da vida a não ser declarar-se especializado num critério autonomeado de teologia reversa? Ele não é absolutamente nada. Eu digo que, do ponto de vista da aparência, ele me lembra um playboyzinho de subúrbio, porque de nada se aproveita do que ele fala. E eu posso falar da minha experiência porque eu assisti pelo menos 3 vídeos do Antônio Miranda, fiz reacts relacionados a eles, e eu posso dizer que não somente ele é uma fraude, como 99,9% do que ele prega, ou do que ele produz, ou do que ele fala a respeito de história do cristianismo, realmente não é algo que você leve a sério. Eu poderia tocar no primeiro ponto sobre a crucificação. E ele gravou um vídeo afirmando que a crucificação, longe de ser uma execução ou uma punição aos criminosos, na verdade, os romanos adoravam o símbolo da cruz. E é evidentemente que aqui ele tenta sustentar a ideia falaciosa, absurda, bizarra e cômica do chamado Jesus Cristo romano. E quando eu fui ver o vídeo, o que ele chama de símbolos da cruz, que os romanos supostamente adoravam, na verdade eram espólios de guerra que os romanos se utilizavam quando se apropriavam das armas, dos escudos e dos brasões, como também das armaduras dos inimigos, que na verdade os romanos chamavam de spolia opima, ou então simplesmente troféu, ou no grego tropaion. O que significava isso? É o seguinte: quando os romanos matavam um general ou realmente tomavam as armas de um soldado, eles colocavam, muitas vezes, não somente num campo de batalha onde eles conquistavam, ou até no território conquistado, ou poderiam inclusive levar para Roma, enfim, que seja. Eles simplesmente pegavam a armadura, os escudos das pessoas que eles derrotavam, o elmo, no caso o capacete, e colocava aquilo ali como se fosse um espantalho, afirmando: olha, nós conquistamos a arma do inimigo. Isso era a spolia opima, ou então como se chamava o tropaion ou o troféu. O troféu em que eles conquistavam as armas do inimigo. Mas segundo Antônio Miranda, aquilo ali era a reprodução da cruz. E ele coloca no vídeo claramente isso. Em outras palavras, Antônio Miranda desapareceu com a crucificação para criar uma ideia que não tem relevância acadêmica nenhuma. Outro vídeo que ele gravou foi relacionado à questão também do chamado Jesus Cristo romano, em que ele pega cenas dos evangelhos e começa a fazer associações completamente desconexas e estapafúrdias com o Império Romano. Isso é muito engraçado, chega a ser até cômico. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma cena que ele comenta sobre Jesus Cristo ter expulsado os demônios e esses demônios terem entrado nos porcos e os porcos terem caído no precipício. Isso é uma cena muito clássica dos evangelhos. E ele começou a deduzir que, como eram 2.000 demônios, ali era uma legião de demônios, ele começou a associar os demônios aos judeus e os judeus como porcos. E, portanto, Jesus Cristo não estava realmente
expulsando demônios da pessoa. Não, ele estava falando dos judeus, da legião dos judeus, porque tem um nome legião, porque logo ali legião não é significado dos demônios, da coletividade dos demônios, não, mas é dos soldados judeus, não? Das tropas judaicas que serão anti-romanas. E portanto esses diabos entraram nos porcos e os porcos caíram no mar. Então na verdade Jesus estava se referindo aos judeus e não estava se referindo basicamente ao poder de expulsar os demônios. Esse tipo de assimilação tem o mesmo sentido de dizer que se eu encontrasse 2.000 pessoas numa arquibancada vestida de verde, eu poderia dizer que o versículo do Evangelho está se referindo, claro, aos palmeirenses, porque o símbolo do Palmeiras é o símbolo do porco, e logo Jesus Cristo está falando dos palmeirenses e dos porcos. Esse tipo de assimilação. E esse sujeito arroga-se se vender como racionalista, como sapientíssimo ou coisa parecida, e é na verdade um trambiqueiro vulgar da pior espécie, porque isso é trambicagem, não tem outra palavra, meus amigos, não tem outra palavra. Esse tipo de assimilação desconexa de versículo bíblico que ele tira conclusões a partir da bunda dele, isso não é ciência, isso não é trabalho acadêmico, isso não é nada, isso é simplesmente invencionice e fraude da pior espécie. E tem um terceiro vídeo que também está sempre nessa linha, ora negando a existência de Nosso Senhor como personagem histórico, ora dizendo que na verdade Jesus Cristo é uma invenção romana, é uma invenção do Império Romano, em que ele afirma que os autores patrísticos do século I, e ele cita São Clemente Romano e Santo Inácio de Antioquia, não se referiam nada relacionado aos evangelhos. Ele basicamente declarou isso, claramente isso. E em particular me chamou a atenção quando ele cita São Clemente Romano, a carta de São Clemente aos Coríntios, em que ele diz que São Clemente é completamente omisso com relação a qualquer citação do Novo Testamento, mas em contrapartida ele cita vários trechos do Antigo Testamento. Mas quando eu fui conferir as fontes originais, eu fiquei perplexo que o mesmo Antônio Miranda que diz que São Clemente Romano, que estava resolvendo os problemas da igreja de Corinto, problemas de brigas, o mesmo Antônio Miranda que disse que São Clemente Romano não citou nem mesmo o Sermão da Montanha, quando eu me deparo com o texto, eis que encontro as citações do Sermão da Montanha, conforme está no capítulo 5 de Mateus. Aí podemos tirar a seguinte conclusão. Das duas, uma. Ou Antônio Miranda não conhece a patrística, e ele fala de um assunto que ele não tem domínio, ou simplesmente ele fraudou esses documentos. Fraudou a declaração e a leitura desses documentos. Então o Antônio Miranda tem esse tipo de expediente desonesto e baixo, que é o oposto daquilo que nós podemos dizer acadêmico. Porque veja uma coisa, eu tenho uma experiência acadêmica, eu sou formado em Direito, eu tenho uma especialização em História, e eu posso dizer que eu fiz alguns trabalhos acadêmicos, e trabalho de academia tem certas regras para você trabalhar. E dentre essas regras de trabalho, a primeira coisa que você tem que buscar é que, mesmo que você tenha um ponto de vista, mesmo que você queira realmente justificar uma determinada premissa, porém essa premissa não pode atentar contra os fatos documentais, contra os fatos que você tem que necessariamente alegar. Então não pode ser assim uma coisa inventada do nada. Eu não posso chegar com uma conclusão ou uma premissa viciada e, baseado nisso, manipular as fontes dessa premissa. Manipular as fontes para adequar as minhas premissas. É justamente o contrário. Eu tenho que testar as minhas premissas para ver se aquilo se adequa ao que possa ser próximo de um fato objetivo, seja através de documentos, de declarações, etc. E isso nós estamos falando de história, porque a história implica documentações, implica relatos, implica investigações, como também implica uma fortuna crítica. O que é uma fortuna crítica dentro do âmbito do estudo? E aqui nós podemos até nos deparar com um caso que aconteceu entre ele e o Iago Martins, mostrando
que a opinião dele de que Jesus Cristo não existiu não tem embasamento acadêmico, não tem reconhecimento acadêmico dentro dos pares que estudam sobre o assunto. E que a opinião do Antônio Miranda não somente é marginal, como o próprio pastor Iago Martins falou, outsider, ou seja, fora da regra. Completamente marginal. E não somente marginal, não tem reconhecimento por todos os pares, ou por uma maior parte dos pares acadêmicos. É muito simples. É muito simples. Então, quando você tem um estudo acadêmico, a primeira coisa que você tem que avaliar é o critério da objetividade do que você está falando. Porque eu chego à conclusão, vamos pegar um caso hipotético, de que Jesus Cristo não existiu como ser histórico. Então eu tenho que provar através de documentação, através de vários relatos, ou através de vários aspectos, que Jesus Cristo é um personagem fictício. Mas não é o que acontece. Os historiadores, em sua esmagadora maioria, acadêmicos, chegam à conclusão de que Jesus Cristo é um personagem histórico. Não vou levar ao mérito do personagem dos evangelhos, tá? Se Jesus Cristo é como tal e descrito nos evangelhos, tá? Esse é um outro ponto. Mas independentemente dessa situação, existiu um personagem na Judéia chamado Jesus Cristo e que causou uma comoção na comunidade judaica no devido tempo descrito pelos evangelhos. Isso é um fato histórico. Um fato histórico que, no geral, já foi superado e que, até que se haja prova em contrário, não há o que declarar. Não há o que declarar. A não ser, evidentemente, pessoas que têm um misto de falta de caráter, de honestidade, de sentido acadêmico ou de sentido de verdade, como Antônio Miranda, e não somente Antônio Miranda, mas as fontes que ele cita como tais. Por exemplo, o Richard Carey, que ele citou lá como se fosse a última bolacha do pacote, dizendo que ele tinha uma lista extensa de trabalho e não sei o quê. Olha, existem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma lista extensa de trabalho e que defendem a Terra plana, que defendem inúmeras ideias absurdas. Existiu recentemente, acho que um físico-químico brasileiro, que ele tem um grande currículo, mas ele estava defendendo a tese da Terra jovem porque ele se converteu ao protestantismo fundamentalista, ao evangelismo fundamentalista. E aí? O fato de ele ter uma credencial acadêmica alta em algum ponto não quer dizer que esse ponto específico tenha que ser aceito pela comunidade acadêmica. Por quê? Porque existem falhas, existem lacunas, existem problemas relacionados à metodologia, e não somente a metodologia, mas as próprias conclusões que ele chega com relação à chamada Terra Jovem, Terra sei lá o quê. Como também teve um outro aventureiro que estava ganhando rios de dinheiro, tem formação acadêmica na USP, mas simplesmente dizia a favor da Terra plana e vendeu cursos da Terra plana. Aí a gente vai dizer que porque ele tem um currículo grande e alto, naquele ponto particular aquilo é reconhecido pelos seus pares? Claro que não. É o que acontece com Richard Carey, que é citado pelo Antônio Miranda. Eu poderia ser mais ousado em dizer que o Antônio Miranda é o terraplanismo da história do cristianismo. Inclusive eu tenho um vídeo sobre esse assunto. Na verdade tem vários vídeos sobre o Antônio Miranda. E o Iago Martins tocou num ponto-chave, que é típico de um pensamento acadêmico. Creio que talvez o Iago Martins tenha estudado teologia, eu não sei, ele falou de um mestrado, agora eu não sei o que em específico. Tudo bem que eu acho que o Iago Martins comete também inúmeros erros, já coloquei aqui, explanei em vários pontos, mas neste ponto em particular, ele colocou o Antônio Miranda numa situação muito desconfortável. Por quê? Porque o Antônio Miranda é um embusteiro, é um vigarista que quer ganhar views a todo custo, criando notícias ou então ideias sensacionalistas. Basicamente isso. Mas já voltando à questão da academia, nós vamos aqui fazer uma síntese muito clara. A academia tem uma fortuna crítica. Ela tem todo um processo de estudos e ela também tem uma escala de estudos, né, onde está a questão já elaborada. Então, dentro desse desenvolvimento já existem consensos sobre determinados pontos e dissensos sobre outros. O consenso
sobre o cristianismo é muito simples. Jesus Cristo é um personagem histórico. Ele existiu de fato. Isso ninguém mais questiona de fato. Aí qual é a argumentação do Antônio Miranda contra esse consenso acadêmico? É dizer que esse consenso acadêmico é fabricado, sei lá, por pastores evangélicos, por padres, pelo Vaticano, que seja. Só faltou inventar uma conspiração, tal como os terraplanistas falam quando alguém diz que a Terra é um globo. Só que existe um porém nesse argumento. Um porém que mostra, inclusive, que o Antônio Miranda não conhece o ambiente acadêmico. Não conhece o ambiente universitário. O ambiente universitário do Ocidente, da atualidade, é majoritariamente secularizado. Eu poderia dizer que todo secularizado, ou quase todo secularizado. Então essa argumentação de que existe uma conspiração de pastores, uma conspiração de padres, de bispos, de não sei o quê, isso é típico de um argumento de um safado, de um picaretaço, que não quer realmente dar o braço a torcer pela verdade. No fundo, ele quer realmente criar a aura de invencibilidade de que todo mundo está errado, tá? Ele vai ter que dizer que estudos com mais de 100 anos de história, podemos dizer até 200 anos, podemos dizer até 2 mil anos de história, mas vamos pegar uma coisa mais restrita, principalmente no que diz respeito ao Jesus Cristo histórico. Quer dizer, estudos que têm 1 século de história, no mínimo, podem ser jogados na lata do lixo porque o Antônio Miranda descobriu uma mega ultra conspiração para justificar algo que só ele, o autonomeado especialista em teologia reversa, descobriu. A de que Jesus Cristo não é personagem histórico, mas uma invenção romana. É essa a lógica dele. Então, meus amigos, é isso. O Antônio Miranda não tem credenciais científicas, ele não tem credenciais acadêmicas, e podemos dizer claramente que ele é um charlatão, junto com o seu outro comparsa, o Sancho Panza dele, o senhor Fábio Sabino. Fábio Sabino é outro charlatão. A confiabilidade do Fábio Sabino com relação a questões bíblicas tem a mesma confiabilidade da Terra plana, a confiabilidade, sei lá, da Terra jovem, ou então a confiabilidade em dizer que cocô cura câncer. É o mesmo tipo de coisa. Eles não têm credibilidade para nada. E aqui eu tomo as dores do Iago Martins, porque o Iago Martins está certo. Cadê a credencial acadêmica dele? Aliás, eu acho que o Iago Martins foi até muito educado com o Antônio Miranda. Eu poderia dizer que o Iago Martins foi mais educado com o Antônio Miranda do que comigo. Porque um dos grandes erros de quem debate com o Antônio Miranda é achar que vai ter um debate honesto. O Antônio Miranda não está debatendo com você para buscar a verdade. Ele está debatendo com você para te destruir, para te humilhar, para dizer que ele é invencível enquanto você é um religioso idiota. Esse é o esquema dele. E esse é o esquema de debate que ele faz quando ele reúne numa live junto com 6, 7 pessoas para linchá-lo moralmente se você entrar no jogo dele. Para linchá-lo moralmente. Então, grande parte dos debatedores perdem para o Antônio Miranda, não porque o Antônio Miranda seja especial ou seja acima da média. Não, ele é simplesmente um malandro bem falante, só isso que ele é. Ele é um busteiro, é um oportunista. Se você respeita o Antônio Miranda no debate, você já perdeu o debate. Porque você pode ter certeza, em qualquer momento ele não respeita você. Ele trata você pior do que merda. E lá, percebendo o grau de educação dos debatedores, ou o grau, pelo menos mínimo, de honestidade dos debatedores, ele vai jogar sujo com você. Então você tem que dar uma voadora nele, botar ele no seu devido lugar. Até o momento as pessoas não perceberam a lógica do Antônio Miranda. Muitas pessoas vão dizer aqui, por que você não desafia o Antônio Miranda? Deixa eu falar uma coisa pra você, o ateu otário, idiota, burro, porque você é burro. Se você segue o Antônio Miranda, você é burro. Você é burro, tem que falar pra você. Eu falo assim com todo carinho, com toda a caridade cristã.
Porque você é burro. Você tá caído no papo de um malandro. Eu tentei entrar 2 ou 3 vezes na live do Miranda e ele me bloqueou. Resta saber qual foi o motivo. Se ele me bloqueou porque, sei lá, ele me viu como uma ameaça, ou talvez porque simplesmente o meu canal talvez não tenha tanta visualização como a dele, não sei qual foi o motivo. Só sei que nas 2 ou 3 situações que eu entrei lá, ele me bloqueou. Me bloqueou mesmo, ele fechou o canal. Então isso mostra que ele quer 2 coisas. Ele quer alguém que dê público para ele, como no caso do Iago Martins. O Iago Martins tem quase 1 milhão de inscritos. Ou então ele vai pegar aquele evangélico, ou até mesmo aquele católico mais raso, que vai cair naquele jogo ali dele, naquele tipo de estrutura de linchamento moral. Aí ele vai te jogar uma metralhadora giratória de argumentos desconexos para você responder cada ponto. E ao mesmo tempo, quando você começar a falar, eles não vão deixar você falar. Esse é o jogo do cara. É o jogo mais baixo que você possa imaginar com relação a isso. Mais baixo. É isso que ele faz sempre. Então, entendam uma coisa do ponto de vista do pensamento de metodologia de uma academia. Fábio Sabino, Antônio Miranda e outros pilantras que estão aí apregoando com relação ao cristianismo, aos evangelhos, etc. Essas pessoas jamais, eu repito, jamais conseguiriam passar um único trabalho sequer no mundo acadêmico. Jamais. Em geral, eles se trocam com pessoas leigas. Com pessoas leigas, tá? E no caso do Iago Martins, que não é necessariamente uma pessoa leiga, eles começaram a balançar um pouco e começaram a jogar um bocado de metralhadora. É esse tipo de jogo. Antônio Miranda é uma pessoa muito baixa. Ele é muito baixo. E em inúmeras situações de debate, a gente vê que ele blefa. Por exemplo, naquele debate com o Paulo Cogos, uma baita de uma besta, caiu naquele conto do vigário, que ele gosta daquelas cartilhazinhas tabajara de pseudociência, em que o próprio Antônio Miranda cita uma fonte que ele mesmo não leu, que era sobre a explicação do início do mundo. Aí as pessoas foram conferir na íntegra, ele fez aquilo para blefar e ganhar o debate. Vocês acham que um cara desse é sério? Outra jogada do Antônio Miranda, que muita gente me procurou e ficou desesperada. Ah, Leonardo, eu acho que eu vou perder a fé. Não, para. Peraí. Você vai perder a fé por causa do Antônio Miranda, cara. Você vai perder a fé católica por causa do Antônio Miranda. Depois de 2 milhões de história, depois de tudo que aconteceu com a história do cristianismo, você vai perder a fé com um sujeito que mais parece, sabe o quê? Parece aquele Roger, sabe? Do programa do João Kleber, sabe? Que fica seduzindo as menininhas lá, sabe? E diz as más línguas que esse tal do Roger... Vocês sabem que... Eu não vou nem tocar no assunto. Pesquisem, tá? Pesquisem, tá? Você vai perder a fé de São Tomás, a fé de Santo Agostinho, a fé dos apóstolos, por causa de um bosta como o Antônio Miranda. E por que esse pessoal ainda é em crise? Porque o Antônio Miranda, como um encantador de serpentes, começou a fazer uma comparação textual vagabunda, como é típico dele. É típico desse tipo de jogo dele. É típico do jogo dele. De textos do Novo Testamento. Aí ele mostrou um texto X e um texto Y. E dizendo que nesse texto X, que era mais antigo que o texto Y, não havia determinados trechos que supostamente foram acrescidos no outro texto. Portanto, ele estava dizendo que aquela história não existia e era inventada. Quando eu vi esse vídeo, eu comecei a ter uma crise de riso. Aí disse, meu Deus do céu, o cabelo gomalino não se emenda mesmo para falar merda. Vejam, meus amigos, que nós temos mais ou menos milhares de cópias do Novo Testamento e da Sagrada Escritura como um todo. Milhares de cópias. Eu não sei qual seriam as médias das cópias. Seriam uns 5.000, 6.000 cópias, tá? Isso para o mundo antigo é muita coisa. É muita coisa para o mundo antigo, tá?
5.000 cópias do Novo Testamento. 5.000 cópias. Eu pergunto para vocês uma coisa. Se alguém quiser falsificar esses documentos, vocês acham que os cristãos realmente desejariam falsificar a história dos evangelhos? A conclusão que nós chegamos quando existem tantas e tantas cópias, claro que elas têm certos problemas de variação linguística, existem, por exemplo, algumas faltas em alguns textos em relação aos outros, mas você está falando de copistas. Então, por exemplo, um copista poderia ter escrito a história do Evangelho de Mateus de uma forma e acabou esquecendo o que o outro lembrou e assim sucessivamente. Porque nós temos que ver que os evangelhos são copiados dentro de uma reconstituição. Só que o incrível dessa história é que dentro dessas 5.000 cópias existe uma unidade textual muito profunda, ainda que com esses problemas de transcrição. Então nós podemos deduzir que muito longe de uma falsificação ou de um acréscimo, os cristãos, na verdade, estavam ávidos em preservar o maior número de ensinamentos possíveis da Sagrada Escritura. Existem mais textos dos evangelhos copiados do que textos de Aristóteles, do que textos de Platão e de muitos outros personagens. Então, quando eu observei aquela palhaçada do Antônio Miranda, meu Deus do céu, tem vigarista para tudo. E aí eu expliquei para a pessoa, eu disse, olha, você tem que entender que quando o texto do Novo Testamento, e não somente do Novo Testamento, mas o próprio cânon bíblico, quando ele foi construído, quando ele foi montado num único livro, a primeira coisa que os cristãos fizeram foi analisar esses textos e juntá-los de uma forma que fosse condigna à tradição da igreja. Não somente no que diz respeito à autoria desses textos, mas também à transcrição e o ensino desses textos. E observem que existiram igrejas orientais ou igrejas de outros lugares do mundo, conhecido propriamente dito do Império Romano e alhures, que havia falta de textos. E nem por isso podemos dizer que esses textos são falsos. Então isso aí é a coisa mais banal do mundo. É a coisa mais assim, sabe, básica do básico. Aí de repente aparece um aventureiro, um picaretaço, dando a entender que ele entende de crítica textual bíblica. O Antônio Miranda, ele pode falar sobre Jesus Cristo romano, ele pode depois dizer que Jesus Cristo não existiu, ele pode dizer que, sei lá, que Jesus Cristo é uma invenção do Império Romano para dominar os judeus e assim sucessivamente, o que é uma coisa bastante cômica, diga de passagem, porque uma religião que nega a adoração ao imperador romano, a adoração ao panteão de Roma, enfim, a religiosidade de Roma, deve ser uma das armas mais, sei lá, mais bizarras para você destruir o Império Romano. Mas enfim, dentre tantas e tantas coisas, e claro, citar obras underground, obras que realmente não têm valor acadêmico algum, ou o valor acadêmico é bastante marginal, diga-se passagem. Como o fato de ele citar alguns livros dentro da tradição norte-americana de invencionices e tolices, de ganhar público criando um bando de fake news e assim sucessivamente. E antes de eu terminar esse vídeo, eu gostaria de indicar um youtuber que é cristão ortodoxo, o senhor André Luiz, que a despeito das diferenças teológicas que nós temos com os ortodoxos, ele é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que realmente tem um grande entendimento sobre o assunto, e que também já gravou um vídeo mostrando as incoerências e as falácias do Antônio Miranda. Então dê uma olhada e ele vai explicar para você o que é realmente um estudo acadêmico. Um estudo acadêmico. Então é isso, meus amigos. O Antônio Miranda é uma fraude. É pura picaretagem o que ele prega. E se você, ateu, vier me desafiando porque você tem vício numa espécie de pornografia de debate público do tipo Ratinho Livre, se você leva a sério Antônio Miranda, eu digo, cara, para chamá-lo de idiota, ainda acha que é um luxo para você. Você é muito mais do que um idiota. Você é uma pessoa muito, mas muito burra. Muito burra mesmo. Você vai revelar claramente que você não tem cultura literária mínima para debater qualquer assunto
que está sendo discutido aqui. E, paradoxalmente, o Antônio Miranda me fez tomar partido do Iago Martins. Que coisa! São, né? São os ossos do ofício. Um grande abraço.